Agora é aquele momento que eu venho correndo das escadas até o meu andar com uma sombrinha na mão e não tá chovendo. É porque o meu enciclo, tá? Ele tava num saco transparente que parecia um saco de lixo. E desde que eu botei ali eu pensei, bah, vão ver e vão botar fora, sabe? E daí eu fui olhar, tipo, minha mãe tinha saído com o lixo e eu fui olhar e não tinha mais o enciclo onde estava. Eu falei, ah não, bah, levou meu enciclo pro lixo, não acredito. Aí eu desci desesperada até o container com isso aqui e fiquei catando assim uns sacos pra ver se eu enxergava, né? E tipo, óbvio que eu não ia enxergar, e se eu pegasse do lixo, tipo, que nojo, sabe? Nem pensei na nojeira que eu tava fazendo, só fiquei preocupada com meus R$ 80. Aí eu vou até ela, porque ela tava lá embaixo. E ela diz, tu tá louca? Eu já guardei em outro lugar. Aí eu falo, bah, nossa, inesperado. E aí eu ia ficar com ela lá embaixo, só que ela teve a ousadia de me comparar com uma pessoa, tipo, atleta. E tem coisa mais brega do que ser atleta? Não. Tipo, tênis de corrida e o... Tipo, short de tecido de plástico. Hello? E aí eu fiquei revoltada, né? Eu peguei e voltei pra casa, deixei ela lá sozinha, ela me magoou. Ela falou, tu tá com ciúmes da fulana. E tipo, mãe tem esse problema, né? Eu não entendo por que as mães acham que a gente tem ciúmes de alguma coisa que a gente não tem ciúmes, assim. Uns troços nada a ver. E, entrando nesse assunto, eu vou aproveitar pra falar de um troço muito sério, assim, que eu sempre fico pasma quando eu vejo e eu sempre fico até angustiada. Mas, assim, aqui em casa, desde que eu moro aqui, desde que eu cresci aqui, enfim, sempre foi uma relação liberal entre pai e filho, sabe? Ou seja, eu podia fazer o que eu quisesse na hora do almoço, eu podia fazer o que eu quisesse na hora da janta, sempre foi livre. Eu não tinha hora pra dormir, tipo, ninguém nunca me obrigou a dormir às 10 horas da noite ou às 9, sabe? Enfim, e quando tu vai pra casa de alguém e tu te depara com uma situação totalmente ditatorial, assim, onde os pais são até meio ditadores mesmo, eu fico muito incomodada porque eu realmente não sei como agir e aquilo dá uma aflição em quem nunca teve esse tipo de ordem em casa. Então, às vezes tu vai parar na casa de alguém e, tipo, eu lembro quando eu era pequena, assim, eu ia parar na casa dos meus colegas e eles tinham hora exata pra dormir. E eu ainda tava no pique, sabe? E eu dizia, a gente vai ter que dormir agora? E eles, sim. Ou seja, as crianças dormiam com... Às 8h30 as crianças estavam dormindo e era eu querendo brincar. E aí, hoje em dia, assim, às vezes eu me deparo com essas situações também de quando eu vou parar na casa de amigos e tu não pode, tipo, sair da mesa antes dos pais terminarem de comer, ou tu não pode usar celular na mesa. Eu fico pasma demais. Ou quando, tipo, sei lá, tu fala alguma coisa na mesa e o pai ou a mãe te repreendem, assim, na frente dos teus amigos, sabe? É um tipo de coisa que eu nunca aceitei, assim, nunca aceitei receber muita ordem, né? E quando eu vejo algumas ordens, assim, de pais pra filho, eu fico muito pasma. Eu acho que tem que ser uma coisa muito mais solta, sabe? Uma relação mais... ah, assim... Como é que eu vou dizer? Mais amigável. Não é nem amigável, mas é só, tipo, um respeito mútuo, assim, porque assim como tu não vai dizer pro teu pai, tira esse celular aí da mesa, teu pai não tem que dizer isso pra ti, sabe? Eu sou super apoiadora da rebelião de filhos contra pais. Eu nunca achei certo essa coisa aí de ter ordens absurdas e insanas que tu tem que seguir. E eu nunca obedeci nenhum dos meus pais, né, nesse sentido, assim, de tipo, tu não vai sair assim. Eu dizia, não, eu vou sair assim, tipo, essa sou eu, é assim que eu vou sair. Eu acho que isso é o que deve ser implantado na cabeça de todos os jovens, porque a gente não nasceu pra ser, depois de certa idade, obrigado a acatar algumas coisas só porque os pais acham que tem algum poder sobre a gente. Essa coisa de achar que um ser humano achar que tem poder sobre outro ser humano é bizarro. Então, é óbvio que tem regras básicas, né, que eles te ensinam quando tu é pequena, assim, mas eu acho que assim que tu começa a te dar por gente, começa a ter consciência das coisas, tu já não tem mais que dar muito papo e tal.
E assim, vai dizer, quando tu tá na casa de alguém e tu não tá acostumado a ter, tipo, milhares de regras, assim, do tipo, sente corretamente, beba corretamente, respire corretamente, pegue os talheres corretamente. Se tu não tá acostumado com isso na tua casa, e tu vai parar na casa de alguém que age assim, tu fica completamente acuado, assim, né, envergonhado, sem saber o que fazer. E, tipo, tu tem medo até de falar e parecer uma má influência, assim, pro filho desse pai e tal. E aí, quando a gente se depara com essas situações, a gente até muda a nossa voz, a gente fica mais delicado na frente dos pais, a gente fica mais comportado, eles nos perguntam uma coisa e a gente até engasga antes de falar, porque é uma coisa tão bizarra, assim, e tão nova pra quem não tá acostumado com esse tipo de regra. Inclusive, é um troço que eu sempre, assim, levei pra vida e que tá. ah, eu acho assim, bizarro alguém que tenha mais de 18 anos e more com os pais, ou alguém que já tenha 17, assim, more com os pais, ainda tenha que pedir autorização pra sair de casa, por exemplo. Eu fico meio pasma com isso. E eu já vi dos dois casos, né? Já vi gente que sai totalmente sem avisar nada, tipo, some por semanas e não fala pros pais. Isso também me assusta, porque eu fico pensando, bah. E tem um outro caso que é tipo os pais super déspotas, assim, que tu tem que avisar quando tu chegou e tu tem hora pra chegar e tu tem que pedir pra sair, e tem dias que eles não vão te deixar sair. Eu fico pasma de verdade, sabe? Que é isso. Não precisa ser assim. Eu tenho uma facilidade, assim, com isso. Desde sempre eu tinha. Eu comecei a sair com 13 anos e desde os meus 13 anos eu tenho uma liberdade bem grande. Eu ia pra festa dos 13 anos. Claro que, assim, as festas tinha. As festas super tinha. Aquelas de pré-adolescente. Não é nem as de adolescente e tal. Mas eu comecei pra festa com 13 anos e aí eu avisava, tipo, eu falava pra minha mãe, tá, tô indo, eu avisava quando eu chegava de táxi no ponto de encontro com os amigos, né, com o Centra, e não avisava até voltar pra casa, eu voltava às 5 da manhã, sabe? E assim é pra tudo que eu faço até hoje em dia, tipo, eu vou pra praia, eu vou pra algum lugar, eu vou mandando mensagens no Whats diretas, vou avisando e vou falando, e é assim. Mas de verdade, eu sei que tu entende. Se tu tá na minha posição, tu entende o quão é constrangedor tu tá na mesa de alguém ou tu tá tendo que dormir na casa de alguém onde os pais são super rígidos. Inclusive, eu tinha uma amiga que o pai dela era totalmente despirocado, assim. E o homem, ele esbravejava, ele chegava batendo as portas. E eu tava no quarto dela, uma vez, ele abriu a porta com toda a força do mundo e disse: E aí, o que vocês estão fazendo aí? E era a gente, tipo... Eu não conseguia dormir bem na casa da menina, sabe? Então, vamos educar nossos pais. XOXO Gossip Girl. Eu não ia fumar, porque eu fui numa festa e eu fumei muito. E eu tô com um pouco de pigarro, assim. E eu acho que é por causa do cigarro, mas... talvez não seja, talvez seja porque tá ficando mais frio. E já que eu comecei o vídeo falando de enciclo, eu vou terminar falando de enciclo aqui. Eu vou relatar dessa vez a minha menstruação, eu vou relatar como ela tá vindo, como é que ela começa a chegar. E hoje já é um dia que eu tô sentindo que ela tá querendo chegar. Só que não te preocupa, porque assim, minha menstruação, a minha TPM, ela leva uns 10 dias, te juro. Eu começo a sentir a TPM no início de tal dia da semana e eu vou sentir a TPM forte lá no final dela. Mas mesmo assim eu sei que eu tô no começo do ciclo. Então, sempre que eu começar a sentir cada vez mais sintomas, eu vou avisando por vídeo, fiquem ligados. E dessa vez eu vou mostrar uma bomba, eu vou mostrar um enciclo com sangue dentro. Tu vai conseguir ver o dia a dia do meu sangue dentro do copinho. Te prepara, meu bem.